você se você pedir dessa forma que eu vou te explicar aqui, é impossível o universo te dizer não. O universo, Deus, né? Enfim. Eu vou compartilhar aqui com você mais um vídeo que eu estava estudando do Jacobo Greenberg. Inclusive depois eu vou fazer um vídeo sobre a história dele mesmo, que é meio estranho, inclusive, tá? Ele desapareceu alguns anos atrás. Ele era um cara que falava muito sobre essas questões aí, de como as coisas funcionam no universo, né? E ele era um cientista, então, enfim, parece que incomodou uma galera e ele simplesmente sumiu. Mas depois a gente fala mais sobre a história dele. Vamos entrar aqui na parte do conteúdo em si, né? Por que disso? Porque boa parte das pessoas não concordam que as coisas funcionam assim, né? Acha que é questão de poder mental, lei da atração, enfim, é bobagem e tá tudo certo. Mas tem outras pessoas que já conhecem e simplesmente não conseguem fazer acontecer, né? Quanto mais eu tento, menos a coisa acontece. E aqui eu vou te explicar 3 passos, tá? Alguns deles eu já até comentei aqui, mas enfim, a repetição é a mãe da retenção, né? E cada vez a gente entende a coisa de um ângulo aqui, e eu sei que isso aqui vai te beneficiar de alguma forma, tá bom? Primeiro, se você está conhecendo o canal aqui agora, espere, veja aqui o vídeo todo. Se você gostar, você dá um like, tá bom? E se inscreve no canal. Se você já conhece aqui, já sabe que é bacana e tal, já dá o like aí no início. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante, né? E aí você ajuda, inclusive, o vídeo a chegar a mais pessoas. Bom, vamos lá. 3 passos, né, para que você seja atendido aí da forma como você gostaria. O primeiro passo é entender, tá? O primeiro passo não é nada que você precisa fazer, mas sim algo que você precisa entender. E são 2 coisas. A primeira coisa que você precisa entender é o que eu estou sentindo, eu estou pedindo. O que estou sentindo, estou pedindo. É a primeira coisa. E é mais fácil a gente lembrar das coisas quando tem uma... Eu, pelo menos, essa frase eu ouvi ela uma vez só, às vezes eu esqueço dela. E às vezes eu sinto uma coisa que não deveria. Às vezes acontece, né? Mas, enfim. As coisas acontecem assim. O sentimento é a oração mais poderosa que existe, tá? Por que essa é a primeira coisa? Porque ela é de fato, na ordem aqui das coisas, não adianta você fazer as outras se essa não estiver funcionando. E aí os outros passos aqui vai ser eu te ajudando a chegar nisso, tá? Mas a primeira coisa é entender. Você já entendeu isso? Você já entendeu o que você está sentindo, o que você está pedindo? Então você já entendeu que se você quer dinheiro, você não pode sentir escassez financeira? Você já entendeu que se você quer ter saúde, você não pode reclamar de estar doente? Você já entendeu que se você quer ter um relacionamento, você não pode sentir que homem não presta, que mulher é toda interesseira, que... Já entendeu isso? Tá? Se não, essa é a primeira parte, tá bom? Então o primeiro passo é entender e entender isso. O que eu estou sentindo, eu estou pedindo. Dentro desse entender, que é o primeiro passo, existe uma segunda coisa, que é ao que tem, mas é dado. São coisas diferentes, né? Em um, eu estou falando de um sentimento mesmo que você está emanando. No outro, eu estou falando de entender que aí já é uma crença mesmo, não necessariamente é um sentimento, é uma crença, é uma forma de pensar. Ao que tem, mas é dado. Logo, qualquer coisa que eu quiser ter, eu preciso já trazer aquilo para a minha vida antes de ter aquilo. Se isso não é claro ainda, enfim, assista outros vídeos para você entender até que isso entre na sua mente e fala, pô, é assim que as coisas funcionam. Sem entender, não adianta, tá? Os 2 próximos passos aqui vai ser eu te falando o que você vai fazer dentro desses 2 pontos. Então, o próximo passo, como que eu mudo o que eu estou sentindo? Tá, Fabrício, eu já entendi, eu não sou idiota. Você fala isso sempre, que o que eu estou sentindo, eu estou pedindo. Só que como que eu mudo isso?
E aí, eu não sei se você já viu, mas foi feito um experimento, que ele foi feito com algumas coisas diferentes. Mas ele foi feito, por exemplo, com arroz já. E é um experimento que você pode fazer na sua casa, inclusive, né? Foi feito inicialmente lá por um cientista, depois várias pessoas replicaram isso. Se não me engano, é um cientista japonês ou chinês, enfim, oriental, tá? O que ele fez? Ele pegou um pote, colocou arroz e escreveu ódio, rancor, tal, e qualquer outro tipo de coisa negativa. Colocou lá. Pegou um outro pote e colocou lá amor, paz, gratidão, enfim. E ficou lá. E deixou. O que aconteceu? E caso você seja uma pessoa cética, faça o negócio. Faça. Chegou um tempo, o potinho que estava escrito um monte de coisa ruim, o arroz apodreceu. E o outro ficou intacto. Cara, se você não viu isso, digita experimento das palavras no arroz. Você vai ver vídeo, você vai ver várias pessoas que já fizeram e, de novo, caso você tenha dúvida, faça isso. Isso mostra o quê? O poder que a palavra tem no arroz. Se ela tem no arroz, imagina na gente, né? Então, cara, é muito mais simples do que possa parecer. É muito mais simples. Mudar a sua vibração, mudar o seu sentimento, cara, é parar de ouvir coisa ruim e começar a ouvir e falar coisa boa. Pode parecer meio simplista, mas é. Sabe por que e sabe quando que eu descobri que realmente é assim? Quando a mãe do meu filho estava grávida, durante um período ela teve algumas questões assim de síndrome do pânico e tal, né? Isso antes da gravidez. E aí sempre quando isso acontecia, a gente ia num psiquiatra e aí ele passava lá um remédio para ela tomar e tal, beleza. Aí, quando ela estava grávida, ela teve uma crise. E aí, chegamos lá, né? Pô, e agora, né? Ela não pode tomar o remédio, e já estava ali, já devia estar com uns 8 meses, talvez, né? Pô, não pode tomar remédio, e agora? E aí, o psiquiatra, que sempre foi no remédio, falou, não, olha só, o que você vai fazer? Não, do jeito que você está aí, você não pode tomar remédio. Você vai ouvir isso daqui. Aí ele foi e mandou para ela um vídeo, sabe de quê? Ho'oponopono. Ho'oponopono. O psiquiatra mandou para ela um vídeo do Ho'oponopono. E aí eu já entendi como era a coisa, e aí eu pensei, por que caralhos ele já não mandou isso antes? Por que antes era o remédio? Agora que não pode o remédio é isso? Cara, né? Enfim. Os motivos para isso aí cada um interpreta da forma que achar melhor. Mas fato é, aquilo que você ouve, as palavras que você ouve, as palavras que você fala, vão mudar o sentimento que você emana, com certeza, com certeza. Então talvez se você é uma pessoa muito rancorosa, emite muita emoção negativa, talvez você não esteja nem ouvindo, nem falando amor, gratidão, paz. Se for pegar a Bíblia, né, você vai falar lá os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, bondade, tem outros, né? Talvez você não está ouvindo isso ou não está falando. É isso. E uma forma de fazer, uma ferramenta que existe para isso é o Ho'oponopono mesmo. Sinto muito, me perdoe, sou homem, sou... Nossa, mas é muito idiota. Pois é idiota, mas funciona pra caramba, né? Muita gente, inclusive para quem descobriu, vamos dizer assim, né, o Ho'oponopono, lá o Dr. Hugh Lane e tal, fala, muitas pessoas foram curadas de muitas coisas repetindo isso. Ou seja, ela só parou de emanar o negativo e começou a emanar o positivo. Só isso. Mas por quê? Porque o que eu estou sentindo, eu estou pedindo. Ela começou a pedir uma coisa diferente. Tá? Então, essa é a primeira forma. Então, a gente está comentando aqui de 3 passos. Primeiro é entender, aí o segundo já é ir para a prática. Então, você precisa entender que o que eu estou sentindo, eu estou pedindo. Como você faz isso na prática? Ho'oponopono é uma forma prática. Tá? A segunda coisa
ao que tem, mas é dado. Aí entra na parte do eu preciso sentir que eu já tenho aquilo. Como que eu faço isso? Eu vou te explicar 3 formas, eu já mencionei várias delas aqui, mas assim, olha, a primeira e melhor forma de você fazer isso, então, vamos deixar essa para o final, essa melhor forma, tá? Que eu quero destrinchar um pouco mais. Afirmando ou aformando, né? Fazendo uma formação. Como eu consegui tal coisa em tão pouco tempo? Eu já falei aqui várias vezes que é o que eu estou usando. Como eu consegui chegar aos 100 mil reais por mês em tão pouco tempo? É uma forma. Como eu consegui tal coisa em tão pouco tempo? Tá? Assista outros vídeos aí, caso isso não faça tanto sentido, porque eu já falei isso outras vezes, então não vou detalhar exatamente o porquê que isso funciona tão bem. Tá? Segunda forma, que eu já falei aqui também, quadro da gratidão. Um quadro onde você coloca coisa lá que você já tem, que você é grato, e coloca um intruso ali. Esse intruso é o que você quer atrair, né? Então, se eu quero 100 mil por mês, eu coloco lá, por exemplo, a minha plataforma de pagamento e coloco lá, e burlo lá. Nos últimos 30 dias foram 100 mil reais faturados, por exemplo. Tá? Então, essas são 2 formas que funcionam e funcionam muito bem. Agora, existe uma terceira forma que é a melhor possível, tá? E é algo que eu estou te falando exatamente, não só, o que eu estou falando aqui não é um conteúdo aleatório, eu estou te falando exatamente o que eu estou fazendo, tá? A terceira forma é experienciando, tá? Experienciando. Então, eu tenho um objetivo de 100 mil por mês, né? Tá. Então, eu falo que eu tenho isso, eu já coloquei um quadro que eu tenho isso. A melhor forma de eu sentir isso é, de fato, experienciando isso. Experienciando o quê? Por exemplo, aí eu estou te falando uma coisa que eu vou fazer, inclusive vou postar sobre isso aqui, que foi uma coisa que me veio, né? Eu nunca andei de helicóptero, por exemplo, né? E é uma coisa que eu imagino, tipo assim, acho que uma pessoa que faz 100 mil por mês, andar de helicóptero é normal, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou experienciar isso. Eu vou experienciar andar de helicóptero. Já olhei lá como é que funciona, valor, não sei o quê. Vou experienciar isso. Outra coisa, eu vou experienciar ir em um jantar, por exemplo, e gastar, vamos supor, né? Se eu for vamos supor que eu vou com uma companhia, né? E eu vou gastar lá 1.000 a 1.500 reais, vamos dizer, não vamos colocar muito, mas vamos colocar isso aí, né? Teoricamente é muito, né? Mas para quem faz 100 mil, não é tanto assim. É como se fosse alguém que faz 10 mil indo num lugar e gastando de 100 a 150 reais, que é muito normal, entende? Então, eu vou fazer esse tipo de experiência, porque essa experiência condiz com esse resultado, entende? E aí, eu gosto mais disso do que, por exemplo, né? Eu vou... Coisas que eu já fiz também, e tá tudo certo, tá? Eu vou trocar de carro, eu vou mudar a casa que eu moro. Funciona otimamente bem também. Mas a experiência é algo com menos comprometimento, vamos dizer assim. Entende? Você vai lá, fez, pagou, tal, e pronto, tá? Então, eu estou te falando aqui coisas reais, não só coisas que eu vou fazer, inclusive... Vou postar isso daqui não para nenhum tipo de ostentação, nem nada do tipo, mas não, eu te falando assim, olha, lembra aquilo que eu falei com você? Tá, estou fazendo isso aqui nesse momento, tá? E tem exatamente esse objetivo, que é o quê? De tornar isso normal, né? Se isso for anormal, enquanto isso for anormal, eu não estou na vibração daquilo, tá? Então, se para mim, falar assim, eu vou em um lugar e vou gastar 1.500 reais num jantar, por exemplo. Se for muito, quer dizer o quê? Que a minha mente não é a mente dos 100 mil ainda. No meu caso, como eu já fiz muitas coisas, por exemplo, né, eu já contei aqui, eu já comprei um Rolex de 30 mil, né? Já gastei com 1 hora de consultoria, 5 mil. Então, minha mente eu já fiz isso, essas coisas mais impactantes, então eu já aceito isso mais normalmente, tá? Mas são experiências que eu sugiro que você faça, né? Caso você queira coisas em níveis maiores, né? E talvez o seu objetivo não seja 100, seja 1 milhão, ou talvez seja 10 mil. Pegue nessa proporção, tá? Que tipo de experiência que é normal para quem ganha 10 mil? Que tipo de experiência é normal para quem ganha 30 mil? E faça isso,
dentro das suas condições, obviamente. Tá bom? Bom, essa é a forma de realmente fazer com que as coisas aconteçam aí para você, que o universo não te diga não. Né? Seguinte, eu estou lançando hoje, né, nesses dias eu lancei a versão 2.0 do método subliminar, né? Que é como que você reprograma sua mente por completo, tá? São 4 áudios, enfim. Mas eu estou lançando hoje, relançando uma reprogramação que ela é a minha queridinha, vamos dizer assim. Eu sempre falo muito aqui do dinheiro sem esforço, né? E é algo que eu acredito mesmo. É algo que quem me conhece sabe que eu vivencio isso mesmo, não é um papinho aqui. Não, eu de fato vivencio isso. E eu tenho uma reprogramação que é exatamente para isso, tá? Estou relançando ela agora. Tem um link aqui. O nome da reprogramação é muito Reprogramação Dinheiro Fácil. Olha que gostoso, né? Porra, mas não, dinheiro fácil não existe. Leia que eu escrevi, né? Tem uma escrita de por que isso funciona, como que funciona bem. Então, veja aqui, se fizer sentido, adquira essa reprogramação. Como eu disse, eu tenho um método subliminar que faz uma transformação completa. Essa reprogramação ela já te dá um primeiro passo que é estrondoso, que é essa questão de aceitar as coisas facilmente. Tá? Só de você ter essa crença já vai facilitar a sua vida em muito. Então, conheça aqui, se fizer sentido, adquira. Se fizer sentido essa conversa, deixa aqui um comentário, um like. Se está conhecendo o canal ainda, não é inscrito agora, se não conhecer o canal ainda, está conhecendo agora, gostou, se inscreva aí no canal também. É isso, um abraço, até um próximo vídeo.